Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor. E hoje a gente tem uma presença especial da Simone Nunes. Ela é corretora de imóveis em Balneário de Camboriú, trabalha na FG Empreendimentos. E antes da gente começar, Simone, a falar um pouco desse mercado imobiliário, fala um pouquinho da Simone pra gente. Quem é a Simone, como a Simone entrou no mercado imobiliário, nesse mercado imobiliário maravilhoso. Então, assim, muito obrigada primeiro, né, pela oportunidade de estar aqui falando de Balneário, falando da minha experiência como corretora também. Eu sou corretora há 5 anos e meio. Então, há 5 dentro da construtora. E antes disso, eu trabalhei o mercado fora, porque eu acho que é muito importante você trabalhar e ver o todo para depois você poder ofertar o teu produto, né? Hoje eu estou focada na FG, mas assim, a gente tem muitas construtoras boas lá em Balneário, mas hoje o meu foco sou corretora interna da construtora mesmo, né? E isso tudo aconteceu com muita naturalidade, assim, sem eu buscar muito. Eu sempre estudei moda, né? Fiz faculdade de moda, mas não conseguia ficar num chão de fábrica, sozinha, ali, né? Com poucas pessoas, sem poder falar muito. E aí pensei, não, eu vou ter que buscar alguma outra coisa. Aí fui gerenciar lojas, tive loja por 9 anos também. E aí a gente acaba sempre trabalhando muito com pessoas. Sim. E eu vejo assim que o corretor de imóveis é muito pessoas, né? Hoje o corretor, a primeira coisa, para ele poder se dar bem, ele tem que entender de pessoas. Ele tem que gostar das pessoas, de ajudar as pessoas, principalmente, né? Então, eu vejo que o corretor hoje, ele não vende imóveis. Ele vende um produto. Ele não vende um produto, ele vende aquela parte que não está no valor mesmo, né? Não é o preço. Que não tem preço, e sim tem valor. Então, hoje tu tem que ter algo a mais para você se dar bem na profissão, né? Não basta você pegar um folder e entender do projeto, do começo ao fim, metragem, isso e aquilo. Se quando o cliente entrar, você não conseguir absorver o que o cliente veio buscar. Você tem que entender o que ele veio buscar. É onde a gente fala aí que entra a questão da humanização, né? Porque hoje o pessoal está muito focado na internet, muito focado no digital, e está esquecendo a humanização. Chamar o cliente, sentar com ele e ouvir o cliente. Ouvir o cliente. Você tem que entender o que ele... Você não pode querer vender o que você tem na tua carteira para ele. Você tem que ouvir e ver o que é o melhor para ele, né? O que ele veio buscar. Sim. Então, porque muitas vezes ele não te fala. A gente tem que ir, né? Tu é corretor, né, Nilson? Tu sabe como funciona isso. Às vezes a gente passa 2, 3 vezes conversando com o cliente para te poder entender o que ele veio buscar, né? E eu vejo assim que eu gosto dessa área da corretagem, porque eu conheço muitas pessoas e hoje meus clientes, meus melhores clientes são meus amigos. Sim. A gente sai jantar, eu vou no apartamento deles, eles me ligam, eles vão na minha casa. Simone, aonde que compra isso? O que é bom aqui? Então, hoje, assim, é um relacionamento. Você tem que ter um relacionamento com o teu cliente. Então, eu vejo assim, ó, que o corretor bem-sucedido é o que tem um relacionamento melhor. Né? Na minha visão, assim, né? De mercado, é isso. Não você pensar só lá nos cifrõezinhos da comissão que você vai ganhar daquela venda. E sim, você pensar em fazer um bom atendimento para que ele te indique depois, para que ele volte a comprar com você novamente, né? Então, eu vejo que hoje os corretores, eles estão muito assim focados. Lançou esse produto e eu quero vender esse produto. Entrou o cliente e ele quer vender aquele produto. Mas não é o produto certo para o cliente. Então, na verdade, ele não, é aquilo que a gente falou. Ele não conversa para entender o produto do cliente. Às vezes o cliente quer vamos dar um exemplo assim, eu quero com 2 vagas de garagem, mas a pessoa está oferecendo para ela com 4, 5, 6, 7, mas 2 vagas atenderia muito bem e tal, mas ou então está oferecendo de uma vaga só. Mas por quê? Porque não ouviu o cliente, que não conversou
com o cliente. Bem isso. Entendeu? E deixa eu te falar, aí você virou corretora de imóveis. Sim. E foi parar logo na FG Empreendimentos. Então, foi por um acaso, porque o meu ex-gerente que me contratou, que estava conosco na construtora há 9 anos, né? Ele trabalhou lá. Eu fui fazer um atendimento a um cliente, e como eu não tinha experiência no mercado do alto padrão em Balneário quando eu iniciei, eu busquei um parceiro, né, para atender comigo. Eu disse, bom, eu vou pegar alguém que tenha mais experiência do que eu para mim poder dar um bom atendimento para esse cliente. E aí eu peguei um corretor de dentro da construtora e o cliente não foi num atendimento e nós ficamos lá conversando e daí tinha um jantar, assim, que chamaram vários clientes. E eu acabei ficando ali conversando com várias pessoas, mas eu não conhecia o gerente. E no outro dia, esse meu parceiro disse assim para mim, Simone, o Davi gostou muito de ti, acha que tu tem um perfil assim muito bom para trabalhar na FG. Mas eu não estava nem pensando ainda, né? Eu disse, nossa, novo, né? sim, porque até hoje eu vejo e as pessoas me mandam mensagem, ligam, vão lá conversar comigo, porque querem entrar na construtora. E eu falo sempre assim, gente, não é simplesmente entrar. Tu vai ter que ter a indicação de alguém vai ter que te ver fora, né? Como aconteceu com o meu gerente. Ele conversou comigo, eu não sabia quem era, e ele achou que eu tinha um perfil bom, né? E me chamou para trabalhar na construtora. E assim, primeiro mês eu já fiz uma venda, e assim, continuo sempre vendendo. Hoje eu sou a mais nova, que tem menos anos de casa, né? Do que os meus colegas. Eu tenho colegas que têm 15 anos, 18, 11, 10 anos de FG. Então, assim, hoje eu tenho 5 anos de FG, mas eu tô sempre, desde que eu entrei, eu tô entre os 10 que mais vende dentro da construtora. E eu vejo que é muito isso, assim, porque eu não tinha, quando eu entrei, não tinha lá um relacionamento, assim, que eu pudesse, né? Mas eu fui buscando parceiros, eu fui buscando, né, outros meios para mim poder também ter essa carteira de clientes, né? Simone, hoje a gente está numa, como é que eu posso falar assim, numa crescente sobre o alto padrão, né? Sobre esse negócio. O corretor hoje ele se formou, ele já é especialista em alto padrão, ele já faz tal. Me define, você consegue fazer uma definição do que é um verdadeiro alto padrão? Do que a gente pode falar um alto padrão, um alto luxo? Eu te pergunto isso por quê? Porque hoje a maioria de alguns corretores eles estão colocando qualquer imóvel como alto padrão. Pegou ali, botou na copy dele e tal, alto padrão. Existe uma definição para um alto padrão? Balneário é muito bem definido essas questões, né? Por quê? Porque para nós hoje, alto padrão, a FG é considerada praticamente todos os nossos empreendimentos alto padrão. Tanto assim que a gente fala padrão FG. Por quê? Porque o cliente que comprar um apartamento frente mar ou que comprar lá mais retirado, sendo da FG, ele vai receber um bom acabamento, né? Então, vai ter a área de lazer, ela sempre é entregue completa, né? Climatizada, decorada, tudo, pronta. Então, isso, lógico, os frente-mar, eles têm um padrão mais alto, né? Um requinte maior, são apartamentos, assim, geralmente com uma metragem maior, né? Então, o valor deles, o valor agregado àquele produto sempre vai ser maior. Sim. Então, hoje, alto padrão mesmo, o que é dentro da construtora? São os frente-mar, que tem os seus diferenciais, né? Nós temos hoje o titânio, que é essa torre aqui, ele deve estar nas garagens ainda, né? Nós não temos nenhum para vender. E nós estamos falando de um produto de 343 metros privativos, um por andar, frente mar, que o último foi vendido a 29,5. Então, hoje, o permutante é que tem. Nós não temos mais, vendeu tudo. E está na 4ª laje. Nossa. Nós não temos mais nenhum. O permutante hoje pede em torno de 37. Então, assim, é
é muito elevado, né? Quando se fala em alto padrão. Então, para nós, lá, alto padrão são os apartamentos maiores, que tem o apartamento, né? Com a metragem também maior, que seja um por andar, mais privativo. Então, isso é o alto padrão mesmo, né? E o valor também é bem... São valores, assim, é muito diferente de qualquer outro mercado. Hoje, então, a média é o que? O metro quadrado lá? Não existe. Não existe? Assim, eu não posso te dizer... Definir o metro quadrado. A média porque o que define? O empreendimento, né? O empreendimento define muito o que vai ser. Então, aqui na Orla vai ter muitos diferenciais aí de metro quadrado, né? Ah, tá. Então não tem essa não especificar tem, assim, um valor exato do não metro tem quadrado. Como a gente, não tem como a gente fazer isso. Simone, vamos falar um pouco de Balneário agora. Como você descreve o crescimento de Balneário para chegar nesse perfil? Nesse perfil. Isso, de valores, por quê? Que eu falo assim, a gente está falando de um apartamento de 30 milhões de reais. Como isso? Qual o diferencial de Balneário para isso? Então vamos falar para o Espírito Santo fazer também, né, Erivelto? Eu vou falar um pouquinho da cidade, né? O que eu vejo, assim, que as pessoas gostam muito de Balneário. Balneário é uma cidade que ela pulsa 24 horas. Se tu quiser uma farmácia, um mercado, um restaurante, vai estar aberto meia-noite, 1h, 24 horas, enfim. Na temporada é assim, ó, né? Aquilo sempre gira. Então, começa que a cidade oferece muitas características assim, que acaba atraindo as pessoas para lá. Por quê? Porque hoje nós temos uma praia, né? Nós temos uma cidade na praia. Então, assim, tem tudo, tem bons shoppings, bons restaurantes, várias atrações, né? E nós temos a praia também junto. Então, quem vai para Balneário tem tudo próximo, né? E hoje a nossa governança lá também, o nosso prefeito, ele cuida muito dessa parte, assim, ó, a cidade está sempre muito limpa. Nós temos, assim, ó, muita segurança lá, né? Dentro do Balneário, é considerado a segunda, né, a cidade mais segura. Então, assim, a gente anda lá à noite, a gente não vê assalto, a gente não vê nada. Na temporada, alguma coisinha acaba acontecendo, porque vem muita gente de fora, né? Mas ela é uma cidade, assim, uma cidade limpa, uma cidade onde oferece segurança, qualidade de vida, né? E nisso entrou a FG, né? E trouxe para Balneário os arranha-céus com tecnologias de fora do Brasil. Então, hoje nós estamos falando aí... A FG, ela é a segunda empresa de capital fechado, né, do país. Então, assim, é uma empresa que não tem sócio, é só o seu Chico e o filho dele que cuidam, né? Então, hoje nós temos o Jean e o seu Francisco Graciola que comandam toda a empresa, né? Então, é uma empresa que cresce muito. Empresa familiar, né? É uma empresa familiar, porém eles têm, assim, ó... E eles diversificaram, né? Diversificaram muito, porque hoje a FG tem hotéis, né? Então, são 3 hotéis. O Hotel Marambaia, que é um ícone lá, né? Que é tombado, ele é redondo, tu já deve ter... Se você for em Balneário, o Hotel Marambaia. O Hotel Marambaia é da FG. Hoje nós temos um projeto, eu já vi o projeto, não lançou ainda, mas tem um projeto assim que vai ficar lindo. Vai ser na frente, vai permanecer o redondo, né, que não pode tirar. Sim. Aí vai vir um Hard Rock Café, um cassino. Então, assim, tem várias possibilidades ali, né, para isso. E atrás vai ter uma torre de mais de 100 andares, que vai ter hotel e residencial. Quantos andares? Mais de 100. Então, assim, é lindíssimo o projeto do hotel. Então, tem muita coisa hoje, né? A FG
tem um land bank aí para trabalhar por 30 anos sem comprar terrenos. Na orla em Balneário, são 11 terrenos que ainda pode ser construído. 11. 9 desses terrenos é da FG. Fora o que nós já temos, né? Hoje a gente poderia obras. definir que seria maior hoje de Balneário, a FG? Hoje, sim, com toda certeza. Né? Com toda certeza. 11 terrenos na beira-mar e 9 são dela. Sim, a FG hoje a gente domina o mercado, né? Temos lá construtoras muito boas, mas que não têm um poder construtivo tão grande quanto a FG, né? Nós estamos trabalhando aí agora em torno de 13, 14 obras dentro de Balneário Camboriú. Todas tudo torres... Tudo... Arranha-céu. Tudo arranha-céu, tudo tecnologia. Nós tivemos um empreendimento que foi entregue com 18 meses de antecedência, porque foram usados algumas tecnologias de fora, né? Então, ele é livre total de carbono, né? Então, assim, são algumas coisas que a FG traz, né? Muito de fora. De fora e diferente do mercado, né? É, muito diferente, porque, assim, nossos profissionais, eles estão sempre fora, fazendo treinamento. Uma pergunta, Simone. O cliente comprador desses empreendimentos, eles são de Balneário mesmo? Existia esse público em Balneário? Porque a gente está falando de valor, né? Assim, claro que a gente fala de valores de 30 milhões e tal. Eles são, a maioria são ali de Balneário? Quem compra Balneário não é de Balneário. Não é de Balneário. Não é de Balneário. Mesmo? Nós temos clientes de todo mundo, né? Nós temos clientes. Hoje, o nosso forte mesmo é assim, o agronegócio, né? Os grandes empresários, nossos maiores clientes são os grandes empresários e o agronegócio. Então, se falando em estado, Paraná, Mato Grosso, né? É muito forte, assim. Compra muito lá. Que compra muito. Hoje nós temos uma sede nossa em São Paulo, com um gerente trabalhando lá, alinhando, enfim, né? Sim. Então, a gente iniciou, porque... e aqui também eu vejo que as pessoas não conhecem muito lá, né? Não conhecem. Não é que as pessoas não gostem ou... É que não conhecem o mercado imobiliário lá. Não conhecem, né? Pra fazer a valorização. Isso. Para fazer o cliente, potencial cliente daqui, investir lá em Balneário também, né? Porque o Espírito Santo ele está numa crescente muito grande em questão de mercado imobiliário também. A gente tem a Vitória aqui, a cidade está entre as 5 mais valorizadas do Brasil. Aqui é muito bom também para investimento também. Só que a gente falando nesse perfil aqui, dessa forma que você está colocando, aqui está um pouco longe ainda dessa questão de lá. Então, a Simone, então, quando ela virou corretora, ela caiu logo no alto padrão, né? Caiu logo caiu logo já ali. Já caí ali no alto padrão mesmo, assim. E a gente vê, assim, que é muito gratificante também você ver o teu cliente comprar e sentir a valorização na entrega. Ou até mesmo assim, muitas vezes a gente vende e acabou, não tem mais naquele prédio. E a gente tem cliente que quer comprar. Daí tu liga, fulano, não quer vender teu apartamento? Deixa lá, deixa ele lá, não quero. Porque ele já sentiu a valorização, ele não vai querer vender antes, né? Sim, claro. Até porque existe também uma curva, né? Uma linha, né, dessa valorização. Que a valorização, lógico, do lançamento até início da obra, ele dá uma acelerada. Depois ele para um pouquinho. E quando inaugura, que está começando a ficar bonito, né? A obra, aí começa de novo o pessoal procurar. Então, assim, alguns empreendimentos valorizam um pouco mais, outros, né, um pouquinho menos, mas a gente tem aí uma média de valorização de 30% ao ano. É muito. E eu te digo assim, que eu já vi acontecer muito mais, muito tá? Mais do que isso. Muito mais. E eu gosto sempre de falar, para os meus clientes, eu gosto muito de contar o que aconteceu com meus clientes, né? Com o tempo que eu tenho na construtora, eu já tenho experiência de cliente que comprou lá no início, né? Que está sendo entregue agora, quanto que ganhou, quanto que comprou, como foi. Então, assim,
Porque aí você passa uma verdade maior para o cliente, né? Porque Você fazer mostra pra números ele. ali, Assim, a matemática, ela é muito... é muito fácil, É né? muito, ela é muito certa, Sim. né? Agora, Então, você mostrar assim, um contrato, ó, foi vendido a tanto e hoje tá valendo isso, é totalmente diferente. Você tá sim, mostrando sim, números e sim. números exatos pro corretor, né? Então, assim, a gente nós tivemos um lançamento que foi o produto, assim, de menor ticket que a gente tem dentro da construtora, que é o Garden Park. Ele é um pouco mais retirado da praia, né? Um pouco mais longe, assim, mas é um produto que leva a bandeira FG, padrão FG que a gente fala, né? E eu vejo muito que o cliente chega lá em Balneário e ele diz assim, eu quero comprar um FG na praia. Ele não fala, eu quero um apartamento na praia. Sim. Ele já vem com essa, eu quero um FG, porque hoje a FG já é uma marca consolidada. Ela já tem essa marca muito bem ali em Balneário, as pessoas conhecem muito a FG. Então ele já vem. E aí a gente tinha essa questão de que os nossos imóveis estavam assim, a média, né? O valor menor ali era 3, 4 milhões. E aí Mesmo, a gente vamos dar lançou... exemplo, mesmo que fosse outra rua... Isso. Aí a gente lançou o Garden Park, que iniciava ali em 1.900 os andares de fundos baixos, né? Acho que devia ter umas 6 unidades ali. Nós fizemos o lançamento com a nossa equipe interna, 2 dias. Ficamos focados só para vender esse produto. Nós vendemos 203 unidades em 2 dias desse produto. Porque teve cliente que disse assim, não, separa 2. Eu tenho um cliente de fora que ele disse, Simone, deixa 4 reservado para mim, vê o que tu acha aí melhor, qual torre, porque eram 3 torres, né? Então, assim, por quê? Porque esse cliente é um cliente que já tem 4 FG. Então, ele já comprou, ele já sentiu a valorização, ele já conhece o mercado, ele sabe que é o melhor momento quando lança dele ganhar. E aí ele já vem e ele investe. Hoje a FG, ela tem os corretores próprios? Seria uma house? Seria, isso. No caso, os corretores são exclusivos dos empreendimentos dele. Sim. Outros corretores de fora podem vender? Todo o Brasil vende FG. Ah, tá. Todos os corretores vendem FG. Nós, corretores internos, podemos atender, né, e fazer parceria com os corretores que não são de Balneário, nem Itapema e nem Itajaí, né? Então, aquela região próxima ali, quem atende esses corretores é uma equipe de assessoras. Então, tem as meninas que dão auxílio. O corretor procura, fala, eu tenho um cliente para esse empreendimento. Aí elas dão uma ajuda, porque na obra elas têm que estarem junto. Sim. Aí, às vezes, acontece muito de cair sábado, domingo, feriado, né? Nós estamos ali, a gente trabalha no sábado, a gente não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada. Vida de corretor de imóveis. Tá de plantão, tem que trabalhar, Sim. né? Então, assim, e isso eu vejo que é muito bom para o corretor de fora, né? Porque às vezes ele tem o cliente e ele traz para dentro, né? Para uma parceria e a gente vai conseguir dar o atendimento que o cliente precisa. Então, assim, o cliente já vê diferente, né? É a mesma coisa chegar um cliente teu aqui e dizer, eu quero comprar um apartamento na praia, lá em Balneário contigo. Então tem isso, vai passar para ele. Mas aí, se você pega e diz assim, olha, eu tenho uma parceira, uma construtora lá, que é a maior construtora lá de Balneário, e eu vou te passar a pessoa certa, especialista para te atender. Então, assim, chega a Simone com um crachá, de dentro da construtora, o cliente já vai ver com outros olhos. Já é uma autoridade, entende? Né? Então, assim, o que eu vejo? É bom para nós, que não íamos ter aquele cliente, e para vocês também, que vão ganhar comissão sem trabalhar, né? Muitas vezes. Só por vezes. Indicar, né? Só por indicar. Porque assim, claro, vocês têm o cliente e a gente tem a construtora na mão, sim. né? Você hoje, falando dessa questão de parceria, você está fechando uma parceria com o nosso amigo Erivelton, né? Na construtora, na imobiliária dele aqui em Home Imobiliária. Nome bonito demais. Pode falar como funciona essa parceria? Como vai ser? Sim. Porque eu vou te levar lá para Guarapari também, entendeu? Vamos, né?
Edivelto, não tem problema. É assim, ó, é um contrato que é feito com a construtora. Então, a gente faz um contrato, a tua empresa, a tua imobiliária faz um contrato de parceria por 1 ano, que depois a gente pode renovar, né? Então, é um contrato que é feito por 1 ano de parceria, onde você vai ganhar 4% sobre o valor da venda e o corretor interno, que sou eu, no caso, 2%. Né? Aí tem gente que diz, meu Deus, mas que sentido faz trabalhar e ganhar, né, a metade? Eu não ia ter esse cliente, né? Então, você me leva o cliente que eu não ia ter. Você não ia ter isso aí. Então, assim, eu acho que tudo é uma troca. Sim. Tudo é uma ajuda troca. o outro, não tem pra onde correr. Outro, E eu canso de atender corretor de lá. Às vezes eles vão no plantão e eles têm que entender de todos os empreendimentos da cidade toda, os corretores de fora. E nós, lançou o produto, a gente vai ter lá o treinamento com a equipe de arquitetura, com a equipe de engenharia, né? De projeto. Então, a gente vai entender de cabo a rabo aquele produto. E às vezes eles chegam lá com os clientes e eles ficam perdidos. Eu ajudo porque a gente não sabe amanhã onde a gente vai estar. Sim. Né? E até o Edivelto pode até... nós comentamos sobre isso, assim, que quando ele esteve lá em Balneário, ele foi em alguns lugares e ele não foi tão bem recebido. E até ele disse, nossa, Simone, tu nos recebeu tão bem, Nossa, tu abriu... Ele ficou uns 10 minutos te elogiando no podcast dele aqui. Ah, é? Onde é que tá isso? Que eu quero... Eu vou te mostrar. Então, tu me manda isso. Ficou uns 10 minutos elogiando. Nossa, Nilson, que atendimento. E ele falou de uma qualidade sua que eu acredito que todos os corretores deveriam ter. Conhecer o empreendimento. Saber o que você está falando. Que às vezes o corretor ele exige muito, tanto da consultora quanto da imobiliária, porém ele não faz por onde receber aquilo que ele está exigindo. Às vezes a gente lá na minha cidade, nós temos mais ou menos uns 40 empreendimentos simultâneos sendo construídos de diversas construtoras. E a maioria do corretor não conhece os empreendimentos. É que eles acham que as coisas vão acontecer sozinha, né? Entendeu? Eles não conhecem, mas aí eles reclamam, exigem coisas, mas eles mesmos não buscam a qualificação. E o Erivelto falou sobre isso, que você mostrou o empreendimento com perfeição, sabendo falar metro quadrado, o que vai ser usado, tamanho, essas coisas todas. Isso é muito difícil. A gente tem, assim, talvez também uma propriedade maior para falar, porque a gente recebe muito treinamento da construtora. Então, hoje, para te ter uma ideia, ontem eu estava num treinamento com a equipe do Pablo Marçal, né? Então, hoje, quem vai fazer os nossos treinamentos é eles, né? Então, é a equipe dele. Então, assim, a gente só não aproveita se não quer, né? Hoje, a gente fala do corretor do alto padrão, né? Que a gente fala que hoje praticamente virou moda ser corretor de alto padrão. Você forma, tira o seu TTI, vai pro Cresce. Você se forma, você vai lá e bota na bio lá, corretor de alto padrão. Parece que não existe mais corretor de Minha Casa Minha Vida, não existe mais corretor que vende um lote, só existe o corretor... E assim, vou te dizer que Minha Casa Minha Vida não é nada fácil, né? Não é nada fácil, mas... Eu, por exemplo, não tenho muita experiência, porque não trabalhei com isso. Então, né? Aí é o que eu falo, eu acho assim, o corretor, ele tem um nicho dele. Tem um nicho, o cara tem um nicho que performa no Minha Casa Minha Vida, que às vezes ele ganha muito mais do que é do alto padrão. E o cara do alto padrão ali, ele entende o alto padrão. Só que eu digo da seguinte forma, o corretor, ele não conhece o produto, ele não conhece o alto padrão, ele não conhece nada, só que ele quer se intitular como alto padrão. Vamos dar um exemplo assim, o cara pega um cliente desse aí de 30 milhões de reais. Como que o corretor tem que ser um alto padrão nesse nível, né? O corretor desse nível, ele tem que entender. É uma Simone, né? Primeiro ele tem que saber todos os detalhes do empreendimento que ele está vendendo. Ponto. Isso é básico, né? Segundo, ele tem que entender assim, qual é o melhor restaurante. Ele tem que saber se portar com o cliente. Ele tem que saber entender esse cliente, né? Ele tem que entender assim, muito de pessoas, né? Para poder identificar esse cliente, porque eu já tive clientes que comprou frente e mar
que entrou no plantão de chinelo e de shorts, que Não daria. se tu olha, tu diz assim, mas não tem dinheiro para nada. O meu melhor cliente hoje, que a gente está numa negociação lá, em torno aí de 70 milhões com ele, se tu olhar ele na rua, tu vai dizer que ele não pode comprar um carro de 200 mil, né? Então, assim, o nosso gerente, ele exigia que a gente tivesse com o carro limpo. O carro tem que estar limpo, né? A gente tem que andar bem arrumado. Você tem que ter uma postura muito boa diante desse cliente, porque ele tem que te identificar também como parte do ecossistema dele, né? E qual é o ecossistema desse cliente? Desse cliente de alto padrão, qual é? Ele vai falar de viagem, Bons você tem que saber. restaurantes, Isso aí. viagens, vinho, né? Os vinhos caríssimos. Charutos também, tem alguns que gostam de Várias charuto. coisas. Então, Sim. vai ter algumas coisas que, lógico, você não vai entender. Eu não entendia nada de vinho. E teve um cliente, um dos melhores clientes meus, a gente saiu e foi num jantar, e eles levam os vinhos deles, porque eles só tomam vinhos caríssimos. E aí ele disse, a gente vai pegar a Simone para dar opinião para nós, do vinho, né? E aí, serviram uma taça de um, eu provei um, depois provei o outro. Eu disse, eu gostei mais desse, por isso, meu paladar. Assim, assim, assim. Tá. Ele disse, não, esse a gente toma direto lá em casa, porque assim, é um vinho que não fica caro, a gente compra em caixa, ele fica em torno de 700, 800 reais a garrafa. E eu já pensei assim, já me escondi, né, embaixo da mesa. Porque eu não sou apreciadora de vinho. Sim. Talvez se eu fosse, aquele valor para mim, né? Era irrisório. Eu ia dar valor para aquilo ali. Aí ele vai e diz assim, Simone, na tua opinião, qual é o melhor vinho? Eu parei assim, eu disse, olha, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não entendo muito de vinho, mas eu entendo de que o melhor vinho é aquele que o teu paladar gosta. Né? Eu disse, porque assim, se vocês dessem esse vinho para minha mãe tomar, ela ia sair cuspindo fora, porque ela só gosta de vinho doce, que é o pior que tem, é o que não presta, mas é o que o paladar dela gosta. Né? Então, para ela, o valor do vinho é aquele. Aí ele pegou, olhou assim, são 2 irmãos, né? Não, a gente faz confraria de vinho toda semana, traz vinho, Itália, da Inglaterra, traz vinho de todo lugar do mundo para a gente apreciar os vinhos, né? E aí a gente chega aqui em Balneário, a Simone, que não entende de vinho, dá um banho em nós sobre vinho. Porque se tu for pensar, é bem isso. Sim, então, assim, é o básico. Então, assim, o que é a Simone como corretora? Eu não sou aquela pessoa que entende de tudo que existe de mais caro nesse mundo, porque não era o meu mundo, né? Então, eu procuro ser eu, né? Se eu não sei, eu vou dizer, olha, isso eu não sei, e eu vou procurar informação e vou passar para o cliente a informação. Então, eu acho que hoje a gente tem que ser muito original também, né? A gente tem que ser humilde, a gente tem que entender e pensar que a gente não é obrigado a entender de tudo. Mas, ao longo do tempo, a gente vai se aprimorando em algumas coisas, né? Mas isso também não significa que a gente tem que entender de tudo. Então, eu acho assim que a sinceridade, que a humildade, eu acho que ela vem em primeiro plano, né? Porque você pode aprender, né? Claro. Você não precisa... que nem a gente fala assim, o corretor, ele precisa saber um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Mas não precisa ser um expert no assunto. Com certeza. Não precisa ser aquela pessoa que sabe tudo. Igual no seu caso, perguntou sobre vinho, a resposta que você deu foi uma resposta que foi melhor do que os experts em vinho falavam para ele. Sim. Então, não foi... Você falou o básico para ele. Sim. Eu dei a minha humilde... Sim. Opinião. Que era a certa. Ué, o vinho bom é o que você gosta, o que o seu paladar gostou. Porque daí ele não vai ter valor, ele pode custar 10 mil a garrafa. Eles já me mostraram fotos da adega deles, assim, ó.
E lá tem vinhos caríssimos que eles trazem de todos os países, né? Só que para eles tem esse valor, né? Talvez. Simone, corretores de imóveis, para eles entrarem no mercado de balneário hoje, né? Tem obrigação de ter treinamentos em construtora para, tipo assim, para ele trabalhar, vamos dar na FG, você falou que precisa de indicação. FG é mais indicação. Isso. Tá? E as demais construtoras? Eu acho, assim, que o corretor que quer se introduzir no mercado de balneário, ele tem que gastar a sola do sapato e conhecer de ponta a ponta aquela praia. Porque aí, se ele for vender FG, ele não precisa falar mal da outra construtora, ele só salienta o que tem de bom aqui. Porque ele vai saber o que aqui não tem de bom. Né? Então, assim, eu acho que tem que ir garimpar o mercado, tem que entender do mercado, tem que ir para lá e tem que conhecer, né? Porque senão, se ele não conhecer, não vai para frente. Trás, né? Não vai. Eu já vi várias pessoas e corretores experientes, corretores que vendiam muito bem, inclusive corretores que eram gerente de imobiliária, dono de imobiliária, entrarem na FG e não ficar nem 3 meses. E já vi colegas de trabalho ficar 1 ano sem vender. Nossa, né? Aí é bastante tempo. Então, assim, acontece, né? Mas a pessoa tem que estar muito bem focada, né? Ficar só com a bunda sentada no plantão. O inimigo do corretor é o ar-condicionado, né? Tu não vai vender. Tu tem que conhecer, tu tem que sair pra rua, tu tem que conversar com as pessoas, né? Então, eu acho que isso é o importante. Porque assim, e outra coisa que eu vejo muito que acontece lá em Balneário, porque tem muito corretor bem sucedido lá, né? Eu tenho meus colegas, tem aí 3, 4 colegas, 4, 5 colegas, eu acho até, que moram em FG, que andam de carro importado, que levam vida de milionário, porque já estão estabilizados, né? E assim, e claro, e existe aquele corretor que eu digo que anda de salto alto, né? Ele faz uma venda 2, ele vai lá e compra um Porsche para ele achar. Aí ele acha que ele chegando com aquele Porsche, ele vai atender bem o cliente dele. Mas ele não entende do mercado. Isso. É o que eu falo assim, né? O cliente hoje ele não é bobo. Ele não é bobo mais. O cliente ele conhece quando você é um corretor de alto padrão. Cliente, não adianta você chegar lá com um Porsche e você não saber conversar com o cliente. Ele vai... Não, esse cara fez uma venda, comprou esse Porsche aí só para me encantar. Mas esse cara não entende nada de mercado imobiliário. Sim. Na maioria das vezes acontece isso pela ilusão do tal do mercado do alto padrão, que os corretores hoje estão muito fanáticos por isso. Então, eu acho assim que hoje o corretor que quer se introduzir no mercado de alto padrão em Balneário tem que entender de tudo. Ele tem que saber de cabo a rabo todos os empreendimentos, até mesmo o que não é alto padrão, para ele poder vender o que é alto padrão. Então... Tem que trabalhar, tem que gastar horas aí de trabalho, senão não vai funcionar. Simone, com certeza. Simone, esse cliente, como que ele chega até você, Simone? Na maioria das vezes é relacionamento. Mas é claro que tem aquele cliente que você fez uma campanha, alguma coisa. Como que ele chega até vocês? Nós temos assim, cliente... Por conta, eu digo assim, por conta do VGV, por conta do valor do empreendimento. O que acontece com o tempo é que tu vai formando uma carteira de clientes, onde os teus clientes vão indicar outros clientes, né? Então, isso acontece. Mas nós temos também, assim, campanhas dentro da construtora que a gente recebe esses leads, que a gente chama, não sei se aqui leads vocês... também. Isso. Então, a gente recebe esses leads, né? E a gente, na maioria das vezes, assim, consegue converter. Agora, mês passado, teve um caso foi assim, bem diferente do que acontece. Eu recebi um lead, e esse lead era de Rondônia, Porto Velho, e eu vim de lá fazem uns 3 meses. Eu fiz umas 6 ou 8 vendas lá, né? E eu tenho um cliente muito forte lá também. E aí, fui para lá, esse meu cliente me indicou outros, enfim, fiz algumas vendas. Vim para cá, recebi um lead. Liguei para ele, começamos a conversar, da onde que é, o que que faz.
O cliente era de Porto Velho. Ele disse, mas Simone, eu estive aí 15 dias em Balneário e não fui na construtora, porque eu gosto de comprar das construtoras. E como vocês são a mais forte aí, é lógico, eu ia procurar vocês, mas não... Eu queria ir, mas não tirei o tempo para ir. E olha só que coincidência, você estava aqui há uns meses e também nós não nos encontramos aqui. Porque aí eu comecei a falar, ele começou a me perguntar para quem que eu vendi e eram todos amigos dele. Então assim, ó, numa semana eu fechei a venda com ele. Talvez um colega meu não fosse fechar. Né? Por quê? Porque eu já tive... Ele veio e ele já teve uma segurança ali, né? Então, assim, claro, foi uma venda muito mais rápida, né? Talvez se fosse um outro colega, ia demorar um tempo, ele ia vir até ele ter cá. a confiança do cliente. Sabe? Você não, você já tinha confiança porque você já vendeu para quem é amigo dele. Sim, então assim, a gente já criou ali, eu já tinha um relacionamento pronto quase, né, com ele. Então acontece essas coisas, né? Mas acontece, assim, colegas também que receberam leads e acabaram finalizando a venda. Então, a gente recebe muito... lá na construtora, tem muito cliente que vai até a construtora para ser atendido, principalmente na temporada, época de férias, né? As pessoas procuram muito a construtora direto, né? Sim. E aí entra lá e pega o corretor da vez, que tiver na vez. Isso, o corretor que está lá vai atender. Qual a média de tempo que dura para uma venda dessa? Porque o Minha Casa Minha Vida a gente demora aí uns 2 dias, 3 dias. Uma venda dessa demora em média quanto tempo? Assim, ó, eu tenho um cliente que eu estou atendendo já há 3 anos e ainda não vendi, né? Mas teve cliente que eu atendi um mês, 2, vendi. Esse foi nem uma semana, não, assim, foi 3, 4 dias. Foi só a gente ajustar os valores ali, a negociação. A forma de pagamento. Hoje os contratos são todos online, então é tudo muito seguro. A construtora, ela já dá uma segurança para o cliente, né? Porque o cliente vai para a internet, ele conhece um pouco o balneário, ele já se sente seguro para investir, né? A gente fala assim, ó, a garantia que a gente dá é o que tem pronto já, né? Acho que não tem coisa melhor, né? Se mostrar é o que já tem pronto lá, né? Então, essa é a nossa garantia, né? Simone, vamos falar dos empreendimentos lá. Eu vi que que a FG vai construir um prédio, um maior prédio do Brasil, uma coisa assim? Isso. Do Brasil ou do mundo? Do mundo. Do mundo, né? Do mundo. Hoje nós temos já o One Tower, ele tem 290 metros e ele hoje é o residencial mais alto da América Latina, né? Então, assim, nós temos aí alguns prédios, né? Alguns recordes lá em Balneário. Então, a vídeo na internet assusta a gente um pouco, aquelas piscinas balançando. Esse prédio que balançou a piscina é onde mora o dono da construtora. O seu Francisco mora no Millennium, aonde balançou e realmente balançou, né? Porque tem que existir, né? Isso, depois a gente... Tem que existir. Tem que existir. Se não balançar, é ruim. Tem que existir, né? Mas aqui, ficar num prédio naquele lá, com esse negócio balançando... Mas não sente. O pessoal falou isso, que não sente. Não sente. Não, que não loucura. Sente. O One Tower, ele sobe, o elevador dele é de alta performance, né? Então, assim, pra te ter uma ideia, o elevador desse prédio, ele sobe lá no 70 em menos de 1 minuto. Se você vai direto. Então, assim, tu não vê, sabe? Quando tu vê, já subiu. Sim. Então, assim, é alta tecnologia mesmo, né? E aí... Hoje a gente tem lá, eu acho que em outubro, final de outubro, eu acho que a gente vai conseguir lançar, né? Um empreendimento que ele vem aí agregado a uma grande marca, que a gente não pode falar qual é a marca, né? Mas é uma coisa que mexe com o mundo todo. Então, assim, totalmente diferente de tudo que existe. Então, vão ter mansões suspensas, as primeiras... Você está falando na frente de Dubai? Na frente de Dubai. Eu vi esse projeto já. Sim. Eu não vi empreendimento mais bonito nem em Dubai do que esse que vai ter em Balneário. É assim, ó, é fora do comum. Aí o que o vai ter Sheik lá vão fazer outro...
Aí vai ser aquela briga, vão, FG com shake, eles vão FG. indo, mas deixa eles, a gente vai vendendo, A gente vai vendendo de qualquer forma. A gente vai vendendo. E vão ser quantos andares? Vão ser, maior? em torno de 152, 154 andares, né? Ele vai atingir mais de 520 metros de altura. Então, digamos que ele vai ser o dobro desse aqui, ó. O dobro desse mais. aí. Caramba! E a gente fez... Eu tenho até um vídeo que eu levei um cliente, porque nós temos lá algumas ferramentas de trabalho muito boas dentro da construtora, né? Nós temos um helicóptero que ele fica à nossa disposição, né? Então, a gente leva os clientes para sobrevoar a orla, os terrenos. Eu quero lá no 42º, Simone. Como que vai ser? Que vista que tem esse apartamento? Aí a gente vai e ele sobrevoa, dá uma paradinha. Essa aqui é a vista que você vai ter do seu apartamento. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, né? Nós temos também 5 apartamentos da construtora que a gente chama de apartamentos sensações. Então, assim, tu vai me ligar e dizer, Simone, eu tenho um cliente potencial, ele quer investir aí 10 milhões na construtora, 5 milhões, não conhece Balneário. Vamos trazer esse cliente para conhecer a cidade, ficar dentro de um FG, ter, né, aquela experiência de morar, enfim, de ficar, conhecer o padrão também de acabamento da construtora, e ele fica nos nossos apartamentos. Mas fica ali estadia? Sim, fica ali um final de semana, 4, 5 dias, né? Bom. Tem tudo, só vai com a roupa, né? Bom. Então, assim, são apartamentos prontos para receber os clientes, tá? Nós temos também hoje um jato. Agora, há pouco tempo, a gente foi atender um cliente em Gramado, o seu Francisco, porque algumas negociações, principalmente desse grande aí, né? O seu Chico tá sempre junto, né, nessas negociações aí. E a gente foi num dia e voltou no outro, porque ele quis ficar lá, jantar com o cliente, queria que a gente jantasse com ele, enfim, né? Então, a gente tem, se tu me dissesse assim, Simone, tem um cliente que quer conhecer o projeto do Triumph, que é o mais alto. Não vai ser Triumph, tá? O nome. Tá. Uhum. Mas a gente fala Triumph Tower, é o que sai na internet aí, sim, né? Qual o nome que vai ser? Logo vocês vão saber. Obrigado. E vão gostar. Garanto que vai ser uma surpresa muito boa. Tá bom. Eu acredito, pelo que tá falando. Então, se tu me ligar e dizer, Simone, eu preciso atender amanhã esse cliente, ele tá interessado, ele quer ver o projeto do Triumph. A gente vem atender, ou a gente vem, manda o avião, leva o cliente e depois traz. Então, assim, eu vou falar que eu tenho um cliente só para viajar, sabe? Então, assim, nós temos também uma lancha. Hoje, nós tínhamos uma outra, hoje nós temos uma maior, que a gente leva o cliente fazer um passeio, tomar um café, tomar uma espumante, daí ele conhece toda a orla. Então, assim, essas ferramentas são muito boas de trabalho. Muito diferenciado. Nós algo temos. Que... A construtora nos oferece isso, né? Muito bom. Eu vejo, assim, que eu não conheço construtora ou empresa que preste esse tipo de serviço. A gente tenta fazer algo diferenciado. É bem diferenciado. A gente vê isso só lá nos Estados Unidos, aqueles mercados de lá. A gente, né, que às vezes eu vejo algumas coisas na Netflix, na internet e tal, a gente vê que tem esse tipo de atendimento às vezes, de lancha, de helicóptero e tal, mas é algo bem nesse nível aí mesmo que você tá louco, um cliente desse, o cliente até compra e fala, poxa, eu venho buscar de avião, eu vou voltar. Falo assim, que o cliente só não vai comprar se ele não tiver dinheiro. Porque é bem diferenciado. Depois ele receber todo esse atendimento, né? Não tem. Porque você tem um atendimento, você tem a valorização do imóvel. Vou dar um exemplo, falar em números. A pessoa investiu 10 milhões, a cada um ano é 30% de valorização. Qual é o mercado que dá essa valorização hoje? Hoje, assim, hoje é o metro quadrado mais valorizado do Brasil, né? Então, assim, nós estamos em primeiro lugar em qualidade de vida, Balneário. E realmente é diferente viver lá, é uma atmosfera diferente que a cidade tem, não é? É diferente, as pessoas são mais felizes, não vê ninguém brigar no trânsito.
não vê as pessoas serem mal... Tem uns mal Capixaba educados de vai vez pra em lá, quando, o capixaba vai pra lá e... Uma outra coisa que é muito bom também, a mobilidade em Balneário é muito boa. Né? A mobilidade, assim, ó, eu tenho clientes que chegam em Balneário e falam: Simone, eu largo meu carro na garagem e eu não tiro para nada. Né? Então, isso também faz uma diferença, né? No dia a dia ali do cliente, né? Meu filho teve lá 2 vezes esse ano. 2 vezes, Falou muito bem mesmo. Ele falou, pai, é algo surreal. E surreal. outra coisa também, assim, ó, que eu sempre falo, assim, ó, que Balneário se vende muito rápido. Então, a liquidez dos imóveis é diferente de Itapema, é diferente de Itajaí, que é colado. É colado. Itapema, se tu comprar, tu vai casar com o imóvel para depois vender. Por quê? Não é porque é ruim. Sim. O que acontece? Tem muitos do mesmo padrão. Então, tu concorre com muito para poder vender. Então, eu vejo que esse é o problema maior. Não tem um diferencial de um para o outro, né? Isso. E aí, tu chega em Balneário, é tudo muito diferente. Né? Então, assim, não tem o que vai competir. Nós temos prédios como o Titanium, que ele não vai competir com nenhum outro mais. Ele é exclusivo. Esse lançamento que nós vamos ter, para te ter uma ideia... Qual o nome dele? Triumph Tower. Vai que de repente você fala. Então, assim, ó, esse, por exemplo, ele vai ser único, né? A cobertura vai ser feito um leilão para venda. Caramba. Nós nem vamos passar, a venda não vai nem passar por nós. Vai ser leilão. Então, assim, são coisas que só acontecem em Balneário. Não, sim, claro. Inclusive, a família do Cristiano Ronaldo tem um negócio lá, né? Tem, eles têm Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, foi assim, ó, na verdade, o marido da irmã, que é da Kátia, né, Aveiro, irmã do Cristiano Ronaldo, ele é gaúcho até, viu como os gaúchos, né? Eu sou gaúcha, deixa eu me promover aqui. Ele é gaúcho e eles acabaram vindo um pouquinho mais para Gramado, né? Porque Gramado é que tem mais esse glamour ali, se falando em Rio Grande do Sul, né? E acabou atraindo o Balneário. Acabou atraindo eles, né? Também. E aí ela veio com a parceria do irmão, né? E hoje eles têm lá 4 apartamentos, 3, 4 apartamentos da FG já. Então, e vão continuar, vão seguir parceiros, né, aí da construtora. Ele não, mas elas já. Direto, elas estão sempre lá, elas ficam nos nossos apartamentos lá, tudo. Vão na construtora. Então, E eles lá vai construir? Você tem essa intenção, eles, de investimento? Não, eu acho que não. Não, só de comprar mesmo. Só de comprar. E construir, não. E o abençoado Neymar também, né? Fica por lá também. Também. Tem ali no Yacht House, que é da construtora Pascoaloto. Ele tem apartamento ali. Parece que tem apartamento em Itapema também. Então, o pessoal procura muito ali, né? A gente, uma vez ou outra, se depara com algum famoso. Sim. E do nada, assim, tu vai num lugar, tu olha assim, mas eu conheço. Simone, vamos falar. Quais são as expectativas hoje do mercado de balneário? Vamos botar aí daqui os 5 próximos 10 anos, aí 5, 10 anos. Olha, porque pelo que tá indo aí... eu só sei que a nossa meta tá alta de venda. Se vocês entrarem nessa briga de Dubai, de um maior do que o outro, a gente vai ter... A nossa meta tá alta. Então, assim, eu vejo que Balneário não volta mais. Não tem como. Não volta. Não volta porque não tem terrenos, né? E as pessoas querem estar ali. Então, as pessoas vão pagar o preço para estar ali. Então, não tem o que voltar. Né? Não tem como. E aí, assim, ó, tem muitos investimentos não só das construtoras, né? Toda a governança de balneário, os próprios empresários. Então, é uma força muito grande para fazer com que Balneário tenha mais atrativos ainda. Então, não tem como voltar, né? Cada vez fica melhor.
vai ter que ter mais atrativos para atrair mais investidores, né? Então, assim, hoje a gente tem já o projeto de um hotel de fora também, né, internacional, para se instalar ali. Temos também um polo tecnológico que a prefeitura vai ceder uns terrenos para esse polo, para essas empresas se instalarem ali. Então, assim, tem muita coisa vindo para Balneário, né? Tem um parque aquático, né? Que vai ser lá no mar, que vai ter dentro do mar esse parque. Então, são várias atrações, né? A roda gigante que a FG já trouxe, o mole ali, né? Que já vai... Os navios já conseguem ancorar ali e desce todas as pessoas que vêm de cruzeiros. Sim. Então, assim, são várias atrações que a... Porque hoje você pega esse mercado do jeito que você está fazendo. Se você não trouxer algo atrativo, o próximo cliente ele não vem. Ele tem que... Porque na questão vem a questão da melhoria, né? Pra então, atrair. Assim, nós temos o próprio shopping balneário que nós temos ali, que é o mais novo e o maior, né? Sim. Hoje eles estão ampliando o shopping e vai vir marcas como Chanel, Louis Vuitton. Então, vai trazer essas grandes marcas, porque o público tá ali, né? E muitas vezes eles saem de Balneário e vão para Curitiba comprar. Pra comprar, sim. Né? A Gucci. Vão para Curitiba, porque não tem em Balneário. Então, quer dizer, já é um atrativo para novos investidores, trazendo essas lojas para lá. Então, assim, a gente vê que tem um movimento muito grande de todos os setores para que Balneário tenha cada vez mais atrativos. Até para comportar essa questão, né, dos arranha-céus novos. Uma das questões também, assim, que teve ali que eu vejo que é uma coisa muito inteligente, né, que a gente não vê acontecer na política. A orla de Balneário ali foi feita toda a revitalização, então aumentou a faixa de areia. Agora está tendo uma revitalização das faixas, que é o que vai deixar bonita a praia, né? Vai unificar de ponta a ponta, vai deixar moderno, com mais espaços livres e mais espaços verdes. O que aconteceu? O normal seria a prefeitura fazer licitações, demorar séculos, ganhar dinheiro e aquela coisa que a gente sabe que acontece em prefeitura. Em Balneário, as maiores construtoras se reuniram, fizeram um conselho e ao invés de pagar para a prefeitura as outorgas onerosas, que são... esse prédio aqui, por exemplo, Infinity poderia construir 50, construiu 70. Então, se compra espaço aéreo. Então, as outorgas onerosas são os espaços aéreos que é comprado e que é pago para a prefeitura. Sim. Então, esse valor que as construtoras pagam para a prefeitura, elas estão fazendo trechos da praia. Então, isso vai ser muito mais rápido. Quer dizer, ela recebe daqui do empreendimento e joga para o povo, praticamente. Assim, e investe na própria cidade. Investimento na própria cidade. Ali. Sim. Então, Simone, passou 1 hora já, então, Simone. vamos encerrar isso e na próxima vez a gente conversa mais. Eu queria agradecer sua presença aqui conosco. Olha, eu que agradeço. É um prazer muito grande ouvir sobre o mercado de balneário, que eu vejo muito pela internet e tal, mas ouvindo de uma pessoa que fala com propriedade é muito melhor, né? Eu queria pedir para você deixar um recado para corretores novos, para corretores que querem entrar no mercado de balneário, deixar um recadinho para eles. Olha, o meu recado é que eu estou lá, pronta para mostrar as maravilhas que a gente tem em Balneário. Muito bom, né? Me procurem. Pronto, esse é o recado. Eu mostro o Balneário toda. Simone, te entregar um brinde nosso. Consegue pegar ele, Velto, pra mim, por favor? É um brindezinho da nossa parceira lá da Bela Estampa. Que a gente... Obrigada. Erivelto vai ficar com um pouco de ciúme porque não veio a camisa pra ele. Mas olha, eu já tinha que ter vestido ela para fazer aqui. Nossa, muito legal. É um brinde nosso para os nossos convidados. Obrigada mesmo. Eu é que agradeço, né, de poder vir para cá e falar um pouquinho lá da minha cidade, né, do meu produto que eu vendo e que eu tenho, assim, a maior honra de apresentar, né? É uma satisfação pra gente. Sim. Porque a FG, ela é uma empresa, assim, que ela foca
nas famílias, né? Sempre na família. Então, a gente é uma grande família lá, né? A gente fala que a gente é uma grande família, Sim, né? com certeza. Então não tem como dar errado. Obrigado, tá, Simone? Obrigada eu. Muito te obrigada. agradeço. Obrigado, meu povo, por ter assistido a gente até o final. Curte, compartilha, envia para mais gente possível para o nosso canal crescer mais e mais. É isso aí. Obrigado.